Estamos de volta. Eu gostaria de fazer uma pergunta para todas vocês. Como que vocês enxergam a situação dos museus em Blumenau agora, né? O que vocês enxergam de positivo, o que pode ser melhorado, investimento, o que pode ser criado? Bom, vou começar pela parte positiva, que é sempre bom, construtiva, né? Bom, eu acho que Blumenau, ele é muito rico na questão cultural, na preocupação com o patrimônio, né? Atualmente, são 13 espaços de memória, né, dentre museus e outras instituições culturais que pensam em preservar, né, todo o desenvolvimento histórico da cidade. E é um ponto positivo, né? Você se preocupar com o teu passado, com o teu presente e ainda mais se preocupar com o teu futuro, né? Em preservar e fazer com que a pessoa se sinta parte daquela região, daquele espaço, né? daquela comunidade, é muito importante, né? Cada instituição museal aqui na cidade de Blumenau, ela vem a preservar uma contextualização diferenciada. Então, a gente tem museus históricos que trabalham fundamentalmente a história, tem museus temáticos, né, que vão trabalhar particularidades como o Museu da Água, o Museu dos Cristais, que preserva, né, toda a forma, não só a forma tridimensional do objeto, né, o produto de cristal, mas o próprio modo de fazer, né, até porque eles têm uma área viva, que é onde a pessoa pode ver o próprio trabalhador desenvolvendo aquele produto de cristal. A gente tem museus como o Ecomuseu Algobar Fagundes, que ele vai trazer uma outra forma de leitura, de pensamento para aquela comunidade, para aquele visitante. A gente tem museus atuais como temáticas um pouco inusitadas, como o Memorial Matias Reis, que vem trabalhar um pouco da questão da morte, né? Que é algo que retrai um pouco a população, porque é um assunto culturalmente um pouco depressivo, né, na nossa cultura. Porém, ele vem trabalhar outros signos e significados da região. Isso é muito positivo, né, trabalhar isso. E os desafios, ele envolve, acho que a realidade não só daqui dos museus de Blumenau, mas como do país inteiro, né? Que vem a ser a questão do recurso, a questão do profissional, do próprio profissional, não só o museólogo, mas eu falo de outras áreas culturais, porque o museu, ele não é só feito de museólogo, né? Ele é multi, né? Ele é multicultural, ele aborda outros assuntos que precisa de profissionais específicos além do museólogo, né? Tem também a questão de como você vai comunicar com o seu público, né? Como é que você faz lidar com esse público que vem mudando, né? Hoje, o pensamento do público não é só mais você observar o acervo, ou contemplar. Ele quer mais, ele quer dialogar, ele quer algo que vai interagir com a realidade dele de hoje, né? Então, esse é um dos grandes desafios dos museus da cidade atualmente. A gente tem aqui em Blumenau museus públicos e privados, né, com temáticas diferentes, como a Marcela falou, mas de um modo geral a gente vive assim uma experiência que outros museus fora de Blumenau vivem também. Assim, a gente corre atrás de recursos, né, mesmo os museus privados, como é o caso do Museu Hering, a gente está atrás de editais para captação de recursos, está tentando parcerias, né, com museólogas parceiras, e sempre tentando, sabe, formar a equipe de uma forma assim interdisciplinar, né? A gente tem, por exemplo, no Museu Hering, eu sou historiadora, mas a gente tem profissionais da moda, de artes, de design, então são várias pessoas com olhares diferentes que podem melhorar cada dia mais o nosso trabalho. Enfim, assim, os museus, né, claro que a gente é suspeita para falar, porque todos nós trabalhamos em museus, mas para os professores, para a população de modo geral, para o acadêmico, né, e, enfim, para todos, acho que é uma oportunidade que a gente tem. Não é um valor muito alto para acessar, para visitar,
né? Até a Marcela, a gente estava falando ali no intervalo, né, que o turista às vezes ele vem, ele paga R$10 num copo de chopp, mas tem pena de gastar R$2 na entrada de um museu, né, que é um valor pequeno, mas que para os museus são importantes, né? Tem museus que não têm às vezes muito recursos e precisa desse valor para manutenção, para coisas básicas assim, né, para manter esse museu. Eu vou manter a fala das minhas colegas, né? Acredito que a questão de recursos é uma das coisas que mais é problemática nas instituições, até pela questão do interesse nessa área, né? Das pessoas entenderem essa área como também parceira da educação, parceira de outras áreas do conhecimento. E muitas vezes não tem aquele olhar científico sobre o museu, né? Sobre a necessidade de estar pesquisando dentro daquele espaço. Então, acredito que essa consciência falta, essa é a parte mais problemática, a consciência de se investir, de se valorizar, até dentro de cada cidadão, assim, né, da sociedade, de entender, eu preciso visitar o museu. Ele não é uma coisa estática, não é uma coisa parada, que todo mundo acha, eu fui uma vez quando eu era criança, eu fui com a escola e agora fechou, não vou mais, nunca mudou. Mudou. A gente tem exposições temporárias, a gente tem diálogos sobre o acervo, a gente tem coisas para serem dialogadas. Eu posso pesquisar, às vezes, uma coisa específica da minha família que pode estar lá dentro do museu, né? Então, é isso, é você ter essa consciência. E a questão da positividade, né, sobre os museus aqui de Blumenau, com certeza essa possibilidade de ter vários tipos de museus diferentes, a qualidade dos museus, as pessoas acham que não, é um museu pequeno e tal, são museus incríveis e que conseguem se manter com muito pouco. Então isso eu acho que é a força desses profissionais que estão diariamente ali dentro da instituição, a gente tem que contar também. Eles são incríveis, fazem um trabalho primoroso. A gente vê assim, as pessoas dão sangue dentro do museu assim para lutar para aquilo permanecer aberto. E sim, a gente tem muitas coisas acontecendo, né, aqui e no mundo que podem gerar problemáticas dentro da instituição, mas eles estão ali diariamente lutando para que mantenha-se aberto, né, para acessar o público. E a gente está lutando junto também, né, porque a gente sempre quando tem eventos, capacitações, na verdade um ponto de encontro sempre porque, né, a gente em outras cidades, inclusive, a gente tem o Sistema Estadual de Museus, né, aqui em Santa Catarina, que sempre organiza eventos, a gente organiza também, né, no Museu Hering, a Fundação Cultural também organiza, então a gente vai sempre participando de eventos, né, que os colegas realizam, que as instituições parceiras realizam, porque é um momento, né, de aprendizagem, mas também um momento para a gente falar sobre essas problemáticas em comum e procurar soluções juntos, assim, não ficar só, né, naquela de reclamar, mas a gente tentar melhorar com o que a gente tem, tentar fazer um trabalho ainda melhor. E até fazer uma ligação, então, com o que vocês estão falando com a tragédia do Museu Nacional, né, que aconteceu em agosto, essa questão do investimento na cultura de museu, investimento na história, na preservação, na pesquisa, né? Como que vocês enxergam a repercussão desse incêndio, que foi muito grave, né? Foram 200 anos, mais de 200 anos de história, mais 200 anos ali de criação, né? Bom, eu posso falar enquanto museóloga, né, vou dar duas versões, né, porque assim, o Museu Nacional eu não sou daqui, eu nasci no Rio de Janeiro, estudei no Rio, me formei no Rio, e foi o primeiro museu que eu visitei quando eu era criança, com a escola, né, então assim, tem um processo de vivência, na minha vivência, há 5 anos atrás, a minha filha com 2 aninhos eu levei para conhecer, juntamente com o meu afilhado. Então, para mim foi, enquanto pessoa, um choque pela perda. Enquanto profissional, né, a gente já sabia que é um espaço que precisa de manutenção. Primeiro que é um espaço do século XIX, foi a primeira residência do Dom João, né, é o primeiro espaço cultural a ser montado pela família real. Então, assim, ele vem remeter à história nacional, né? Não só região sul, região nordeste, sudeste, centro-oeste. Ele vem remeter uma contextualização de toda, né? De como foi formada a própria concepção de museu,
dentro do Brasil. E para mim foi uma situação difícil de digerir enquanto profissional também, né? Claro que está relacionada à questão da falta de recursos, de todo o panorama que o Brasil vem passando, vem também de longo prazo, né? Que as coisas acontecem, mas teve um início, né? Então ela foi se tornando até que aconteceu essa situação. Infelizmente, o Museu Nacional ele foi um estopim para acordar um pouco que o museu ele não dura para sempre, né? Existem os profissionais que estão aí para tentar fazê-lo com que ele dure o mais tempo possível, né? Porém, né, acontece as situações que pode acontecer. Também eu não sei mais ou menos há um tempo, se foi 1 ano ou 2 anos atrás, que aconteceu com a Pinacoteca do Estado. E era um espaço cultural que a manutenção dele ele estava em dia e foi um acontecimento, né? Foi uma troca de manutenção que ocasionou o princípio de incêndio. Então, assim... Da língua portuguesa. Isso, da língua portuguesa, perdão, né? Foi Pinacoteca, língua portuguesa. Obrigada, Fernando, por me corrigir. E realmente acontece. Então, tem outros espaços culturais que também já aconteceram. E não só no Brasil também, né? Tem que chamar a atenção que já aconteceu em museus europeus também, né? Então, assim, a gente fica muito... preocupado com relação a essas situações, até que com os museus aqui da cidade, mas que também vale lembrar que não é só problemática nossa, né? Outros países também passam pelas mesmas problemáticas. Eu acabo trabalhando bastante com esse tema, porque é o meu tema de TCC, né? E até é uma coisa que eu venho buscando também para o mestrado, né, e tal, a gente acaba entendendo que poucas pessoas trabalham esse tema, poucas pessoas entendem a necessidade de falar sobre isso, porque fica muito restrito a pessoas de áreas que não são comuns a nós, assim, que trabalhamos com a história e tal. Então acaba que não se entende que a gente precisa dialogar com o bombeiro, que precisa se dialogar com profissionais de manutenção da instituição. A gente precisa ter um olhar muito mais amplo do que a gente imagina que é. E é muito complicado porque, às vezes, falta aquele olhar sobre a manutenção, sobre tudo que está acontecendo, né? Até um furto que pode acontecer, o olhar, passar diariamente no final do turno, ver se não falta nada. É que é tanta coisa na segurança que a gente olha só o caso quando dá um incêndio, por exemplo. Às vezes podia estar acontecendo coisas há muito mais tempo, de um curto que pode ter sido, no caso ali, e que as pessoas não estavam olhando que faltava uma manutenção nessa parte elétrica. A gente tem que olhar todo o invólucro, tem que olhar todo o entorno, tem que olhar as pessoas que estão internamente. É tudo, é muita coisa, essa área de segurança. E aí é legal entender que quem faz o museu são essas pessoas também, né? O vigia, a pessoa que faz a limpeza, não somos só nós que somos formados, diplomados. É todo esse grupo de pessoas que está dentro do museu e que está fora do museu também, né? Que está na área externa, é importante, né? Para a manutenção desse espaço e fazer ele, né? Viver eternamente. A gente vai ter que encerrar o programa, o papo está muito bom, mas nosso tempo acabou. Obrigada pela presença de vocês aqui. Não se esqueça de conferir nosso programa toda sexta-feira, às 19h45, na FURB TV, e até o próximo.